Bom dia, senhoras e senhores, todos os presentes. Bom dia também os que acompanham pelas redes sociais. Audiência pública quadrimestral, período primeiro quadrimestre 2023, gestão, prefeito Sérgio Fausto e vice Odair Pes. Serão tratados a avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício do Executivo Municipal relativo ao primeiro quadrimestre de 2023. Audiência pública do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E também, ao término das apresentações, será explicado as informações sobre a audiência pública da LOA, que é a Lei de Orçamentária Anual de 2024. Serão realizadas nos meses de fevereiro, maio e setembro. Nesse momento, queremos convidar o presidente da Câmara de Vereadores para fazer a abertura oficial desta audiência pública. Bom dia a todos. Declaro aberta a audiência pública do primeiro quadrimestre de 2023. Um bom trabalho a todos. Obrigado, presidente da Câmara. Nesse momento, a gente convida para fazer a apresentação dos dados contábeis financeiros relativos ao período de janeiro a abril de 2023, pelo servidor público Diego Grau de Santi. Bom dia a todos aqui presentes e também bom dia ao pessoal que nos acompanha nas redes sociais, na página do Facebook da Câmara e também no portal de transparência do município. A audiência pública quadrimestral ela é feita de forma quadrimestral, fechamento de cada quadrimestre no mês subsequente. Então, nesse primeiro momento, a gente vai apresentar os dados orçamentários e financeiros do primeiro quadrimestre de 2023. O período relativo de janeiro a abril, que engloba toda a execução orçamentária e financeira do município. Posteriormente, a audiência do quadrimestre, a gente vai falar um pouquinho sobre a LOA 2024, que também é algo legal perante a LRF. Durante a apresentação, pessoal, vou tentar ser mais objetivo e menos técnico possível. Mas se durante tiver algum questionamento, podem me perguntar, eu paro a apresentação e tento fazer uma explanação mais fácil possível para compreendimento de todos. No primeiro quadro, nós temos um resumo da execução orçamentária, onde nós temos o orçamento previsto para 2023, que é de janeiro a dezembro. Na primeira coluna, nós temos as receitas e as despesas previstas. A previsão de arrecadação para 2023, para o ano total, 2023, é global, a receita de 58.288.000. Eu vou arredondar os números para não ficar falando dos números quebrados para facilitar. Desse valor, 66 milhões é a receita corrente total, global, onde nós temos as deduções, que são um valor de 8 milhões, e temos a receita de capital no montante de 250 mil reais. Perante a receita prevista, nós temos que respeitar o equilíbrio orçamentário. E, por isso, nós temos dentro da previsão um equilíbrio entre a receita e a despesa, onde os valores são equiparados. A despesa prevista para 2023, 50.288.000, onde a despesa corrente é 50.723.000, a despesa de capital, 4.573.000, a reserva de contingência é prevista em valor de 291.000. Essa reserva de contingência, para o pessoal compreender, na LDO a gente inclui 0,5% de cálculo sobre o valor do orçamento total para essa reserva de contingência, que é uma gordurinha para algo imprevisível durante o exercício. Ela fica de ressalva para alguma necessidade. Dentro da previsão, nós temos esses dados de receita e despesa previstos para 2023, o ano total. Ao quadrimestre, nós já realizamos ou executamos um valor de receita total de 21.223.000, onde desse valor nós temos receitas correntes, 22.873.000, as deduções legais computaram até o quadrimestre 2.800.000, e as receitas de capital, 1.192.000. Uma ênfase aqui, só quero destacar, que a receita de capital prevista, a gente coloca a alienação de ativos, então é o nosso recurso próprio, é valor pequeno. E a realização é bem maior, porque aqui tem os recursos de convênios, recursos que vêm da agências da SEDU, CEIU, para fazer a compra de maquinários, investimentos, obras, assim por diante. Por isso que é um valor bem maior do previsto. Então, a previsão e a realização estão apresentados da receita, e a despesa realizada, executada até o quadrimestre, foi
perdão, 21.109.000 de despesa total, subdividida em receita, despesa corrente, 19.639.000 e despesa de capital, R$1.469.000. Aqui, pessoal, só uma ênfase no resumo, que a execução orçamentária ela é feita pelo regime contábil misto, onde a gente computa a receita pelo regime de caixa e a despesa pela competência. Nesse sentido, nós comparamos a receita arrecadada e a despesa empenhada. Nesse comparativo, nós temos um resultado de execução orçamentária no quadrimestre superavitário, de R$114.000, ou seja, está tendo um equilíbrio orçamentário e financeiro no primeiro quadrimestre de 2023. Outro detalhe que deixo bem claro é que, na regra de ouro da contabilidade pública, a receita de capital ela tem que ser menor do que a despesa de capital. Isso se chama capitalização. Ou seja, o patrimônio público aumenta, não pode ser inverso. Ele tem que ser dessa forma aqui. Então, nesse primeiro momento, um resumo do resultado da execução orçamentária, onde nós temos a previsão para o ano e a execução até 30 de abril de 2023. Dando sequência, nós apresentamos esse gráfico, resumindo os dados da previsão e execução até a presente data. Note-se que a receita prevista lá, que dá 58 milhões, está na coluna em azul, e a receita arrecadada, que está em vermelha, ela fecha os 21 milhões. Claro que isso aqui é para o primeiro quadrimestre, então até fechar o ano a gente tem todo um período para fazer essa execução e arrecadação. A despesa, no mesmo sentido, a coluna em azul é a previsão para o ano total, e até o quadrimestre nós realizamos esse valor total. E aqui no último gráfico nós temos um comparativo, onde mostra no gráfico um equilíbrio entre a receita e a despesa realizada e executada. Mostrando que dentro do quadrimestre nós tivemos uma realização de receita e despesa equilibrada, ainda tendo um resultado superavitário de R$114.000. Esse é um resumo global do que aconteceu de 1º de janeiro até 30 de abril. Adiante, a gente mostra um resumo da receita. Aqui a previsão e aqui do lado a realização. Aqui, só para o pessoal entender, nós dividimos as receitas em duas categorias econômicas, as correntes e as de capital. E aqui tem os tipos dentro dos tributos, imposto, taxa, contribuição, onde temos a previsão de cada tipo de receita e a realização. E no final aqui, talvez fique um pouquinho ruim de visualizar, mas a previsão é 58 milhões e a realização 21 milhões. Então, aqui é apresentado linha por linha, cada tributo, cada imposto, cada repasse, cada transferência. E esse valor aqui fecha com o valor da realização apresentado no primeiro quadro da execução orçamentária. Adiante, nós temos as despesas. Aqui é apresentado as despesas por função, por departamento e órgão, onde temos a prevista e também a realizada na coluna. E esses valores aqui fecham com o resumo da execução orçamentária do primeiro slide. É apresentado por unidade administrativa. Então, ao exemplo, o legislativo, a gente tem um repasse para o exercício 2023 previsto de 2.700.000. Posteriormente, eu vou falar quanto que foi repassado para o legislativo até a presente data. A administração foi prevista gastar no ano 7.900.000, já teve um gasto de 3.700.000 até o quadrimestre. A assistência social foi previsto aplicar 2.600.000, já foi aplicado 1.042.000. A Secretaria de Saúde foi previsto no ano de 2023 uma despesa de 10.700.000, já teve um gasto de 5.300.000. A Secretaria de Educação, o total previsto para o exercício, 17.700.000, e já foi aplicado 5.397.000. A Cultura, 127.000 previsto, e aqui já foi aplicado 280.000. Aqui é porque teve um programa, uma atividade que complementou nessa despesa. O urbanismo foi previsto gastar no ano 3.180.000, e até o quadrimestre foi gasto 548.000. A habitação, por hora, não teve nenhuma despesa executada. O saneamento teve uma previsão de 93.000, já foi aplicado R$90.000. A gestão ambiental, previsto 595, já foi aplicado 406. A agricultura, para o ano de 2023, foi previsto 2.700.000, já foram aplicados 879.000. A Secretaria de Indústria,
uma previsão de 1.100.000, já foi aplicado 88. Transporte, foi previsto aplicar 5.400.000, já foram aplicados até o quadrimestre 1.960.000. Desporto e lazer, foi previsto 439.000, já foram aplicados até o quadrimestre 217. Os encargos especiais, que aqui entra a questão de dívida, né, do município, fomento, a questão de parcelamento de PASEP, entre outros, foram previstos 2.190.000, já foram pagos 1.150.000. E a reserva de contingência ainda não teve utilização, né, só a previsão. Então, a primeira coluna, despesas por categoria, por órgão, do ano de 2023, total, fechando o orçamento de 58 milhões. Ao lado, a empenhada por cada unidade ou cada órgão, que fecha 21.109.000. Então, esse quadro aqui ele colabora comprovando o resumo do primeiro slide, que é da execução orçamentária, por total da despesa, e aqui por unidade e por órgão. Pessoal, tranquilo até aqui? Alguma pergunta? Beleza? Depois, a gente terminar a apresentação, se alguém tiver um questionamento, a gente abre para questionar. Então, até aqui foi um resumo da execução orçamentária, apresentando receita e despesas previstas para o ano e executada até o primeiro quadrimestre. Agora nós temos um resumo da dívida total do município, que é a dívida contratual. A dívida realmente que o município tem de exercícios anteriores acumulada e é durante o exercício. A dívida consolidada a longo prazo, o valor total é de 6.870.000, onde nós temos a operação de crédito, que são com agência de fomento, Banco do Brasil, entre outras agências, 6.629.000, e de contribuições sociais, 240.000. Precatório para esse ano de 2023 não temos, mas para 2024 nós vamos ter precatório e vai ser previsto no orçamento seguinte. Dessa dívida aqui, só destacar que tem aquela operação de crédito, do mais emprego, junto com as demais operações de dívida de longo prazo. Então, isso aqui é a dívida que compromete o financeiro do município, que é a longo prazo para pagar. Os restos a pagar, eles são despesas de anos anteriores, ou seja, retroagindo de 2022 para trás. Os restos a pagar eles são divididos em processados e não processados. O que é isso? O processado são despesas que a gente já empenhou e liquidou, só falta pagar. Então, esses restos processados, só falta realizar o pagamento da despesa. Totaliza 2.093.000. O não processado são despesas empenhadas que ainda não foram liquidadas ou executadas. Por exemplo, a gente empenha aqui obras globais e conforme vai executando, a gente vai liquidando. Por isso que o valor ele é alto, mas ele vai sendo liquidado e executado conforme a execução da obra pública. Obrigado, Rudy. Então, esse valor aqui é o valor dos restos a pagar, que compete 2022 atrás. O valor de contas a pagar do exercício é de 1º de janeiro até 30 de abril. Aqui nós temos um montante de 1.822.000, onde temos os liquidados, que são as despesas que só faltam pagar. Já foi feito todo o processo de execução, que totaliza 758.000, e os empenhados que ainda não foram liquidados. Ou seja, falta a empresa executar o contrato, falta a empresa prestar o serviço, executar a obra, que no ano foram empenhados 1.063.000 e ainda falta liquidar. Então, durante o exercício, nós temos um valor total de dívida de 1.822.000. Então, esse é um resumo do comprometimento perante o exercício de 2023. Os restos a pagar de anos anteriores são despesas normais, e os do exercício, que é até 30 de abril. E a dívida consolidada, como eu destaquei, são as operações de crédito, com agência de fomento, Banco do Brasil, entre outras instituições, que totalizam 6.870.000. Então, esse quadro aqui é a dívida total do município, a longo prazo e a curto prazo. Tranquilo, pessoal? Dando sequência, dentro da LRF, que é a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos que apresentar e cumprir alguns limites. Dentro de um deles é a despesa de pessoal, que é algo obrigatório e tem que ser cuidado pelo Executivo e também pelo Legislativo. A base para cálculo da despesa de pessoal, o parâmetro primeiro é a receita corrente líquida. Sabendo quanto que ganha, ele sabe quanto que pode gastar. Até abril, nossa receita corrente líquida ajustada, ela totaliza R$ 59.577.000. Essa é executada. É executada até 30 de abril. Até 30 de abril. Como que funciona para fazer esse cálculo? Pega o mês atual e a receita de 11 anteriores. Então, ele retroage. Pega de abril
e 11 anteriores. Ele soma esse valor total da receita para ter uma média de acompanhamento. Por que isso, gente? Porque o município, o Estado e a União, ele tem épocas sazonais de arrecadação e de despesa, né? Então, ele pega a média de 12 meses para ter uma média mais pontual. Por isso que é a base de 12 meses, o mês atual e 11 anteriores. Então, todo mês, essa receita e essa despesa ela é atualizada conforme a entrada e saída de dinheiro. Para abril, nós fechamos com um valor de receita corrente líquida de 59.577.000 e a despesa de pessoal dos últimos 12 meses, que é abril e 11 anteriores, fechou 29 milhões. Então, para fazer a computação e o cálculo do índice, pega-se a receita corrente líquida e a despesa de pessoal, onde temos um percentual de aplicação até 30 de abril de 48,88%. Ou seja, fechamos abril entre o limite de alerta e o limite prudencial. Está dentro do esperado, dentro de um controle com a LRF. Está controlado a despesa de pessoal. Só o pessoal entender, a LRF ela obriga a, no máximo, você aplicar 54% como despesa de pessoal. Ultrapassou esse limite, tem que tomar providências para reduzir o gasto. Quando atinge 51,3%, existe a regra de 95% do valor total, que é um limite prudencial. Daí já tem que tomar algumas medidas. E quando está dentro do alerta, está permitido, não tem nada ilegal. Então, esses 3 limites aqui servem para controle e para fiscalização. O município, até abril, nós fechamos com 48% e 88%, 48% da receita corrente líquida aplicada em despesa de pessoal. Então, ele está dentro do limite de alerta, junto com o prudencial. Está ok, está dentro do esperado. Tranquilo sobre a despesa de pessoal? Adiante, nós temos os dados do Legislativo Municipal, que também tem que ter o controle. O Executivo, então, ele pode gastar, no máximo, 54% da sua receita corrente com despesa pessoal. E o Legislativo, 6%, que fecha 60% entre os dois poderes. O Legislativo, durante o exercício, nos últimos 12 meses, ele gastou 1.600.000 com despesa pessoal, e isso, comparando com a receita corrente, fecha o índice de 2,66%. Ele pode gastar até 6%. Ele está aplicando 2,66%. O limite de alerta é 5,7% e o prudencial é 5,7% e o alerta 5,4%. Então, o Legislativo e o Executivo estão dentro da obrigação de respeitar o limite de despesa de pessoal. Também apresento para vocês o valor repassado até abril para a Câmara de Vereadores. O previsto para o exercício é 2.700.000 e já foi repassado 900.000. A média dos 12 meses está sendo cumprida, que é o pedido do Legislativo repassar o valor financeiro mensal e está sendo cumprido pelo Executivo. Então, os dados do Legislativo perante a despesa e a receita. Adiante, nós temos os dados da educação. Então, falamos um pouquinho da execução orçamentária, um resumo da receita e despesa, sobre o índice de despesa de pessoal. E agora, outra obrigação constitucional, e também a LRF faz uma abordagem bem ampla, é o cumprimento da educação. Aplicar um valor mínimo em educação. O valor exigido até o quadrimestre é 3.994.000, ou seja, durante os 4 meses. O município já aplicou de recursos próprios 4.259.000. Então, o mínimo perante a base de cálculo é 3.900, ele aplicou 4.200, está aplicando acima do mínimo. Isso representa um percentual destinado para a educação de 26,66%. E o mínimo a ser investido na educação é 25%. Então, no quadrimestre de 2023, o Executivo aplicou 26,66%. Está aplicando acima do mínimo, isso é bom. Despesa com educação não se caracteriza uma despesa, sim um investimento, traz benefício futuro. O Fundeb, a nova lei, ela obriga o Executivo a aplicar do repasse do Fundeb 70%, e ele está aplicando 78,22%. Então, está aplicando acima também do mínimo, isso é bom. E o total geral de gastos na educação, no exercício perante o quadrimestre, fechou 5.896. Então, o município aplicou valor de recursos próprios, 4.259.000, que dá 26% de aplicação no índice obrigatório. Está positivo, está bom. E o total gasto na educação, 5.896.000
Isso aqui é um resuminho da Secretaria de Educação, perante janeiro a abril. Tranquilo? Dando sequência, nós temos os valores da saúde, que também é obrigado, perante a Constituição, aplicar da sua arrecadação 15% na saúde. Durante o quadrimestre, o valor mínimo perante a base de cálculo a ser aplicado seria R$ 2.396.000. O município aplicou, com recursos próprios, até abril, R$ 4.043.000. Essa média representa, dos 15%, uma aplicação de 25,31%. Então, na saúde, é uma demanda bem alta de aplicação de recursos, por N fatores, e até o quadrimestre foi aplicado 25,31%, acima do mínimo. Isso é bom. O que não pode acontecer é aplicar menos, tanto na saúde como na educação. E nos dois índices constitucionais está sendo aplicado a mais. Isso é positivo para o Poder Executivo. As transferências da União, que são os recursos que a União passa para a despesa da saúde, totalizou no quadrimestre 773 mil. As transferências do Estado para a saúde, 269 mil. Então vejam que o valor repassado da União e do Estado é baixo comparando com o valor total aplicado. E essa diferença é tudo recurso próprio do município, receita própria do município. E o valor total aplicado com os recursos próprios e da União e do Estado totalizaram R$ 5.324.000. É um valor considerado perante o nosso orçamento, que era de 58 milhões. Então, aqui um resumo da saúde. Então, para fechar a parte dos índices constitucionais, saúde está aplicando acima do mínimo, educação está sendo respeitada, sendo aplicada acima do mínimo, e a despesa de pessoal está sendo respeitada, está dentro do alerta, que é o limite de 48,6. Nenhuma pergunta? Damos sequência, então. Vou fazer um resumo dos dados da assistência social, que é o Fundo de Assistência Social. Primeiro eu vou apresentar os repasses, depois as aplicações, que são as despesas da assistência social. Diferente da saúde e educação, a assistência social não tem um valor mínimo a ser aplicado, né? Então é um pouquinho diferente, não é uma necessidade de aplicação direta igual aos índices constitucionais. O valor repassado pelos blocos, a gente subdividiu em categoria, que é as receitas, fontes de receitas. Nós temos repassados no bloco de financiamento da proteção social básica, o SUAS, 67 mil, ou seja, a União repassou 67 mil para o município aplicar na assistência social. O bloco de proteção social especial repassou 2021, e o SUAS, que é o componente de qualificação da gestão, 1.900, e por último, o bloco de investimento, que é R$ 740, sendo repassado no quadrimestre dos órgãos da União, do Estado, para a assistência social, somente R$ 71 mil. É um valor pequeno, é um repasse pequeno comparando com a demanda. Então, esse aqui é o repasse da assistência social perante a União e o Estado. O valor gasto na assistência social é apresentado por unidade dentro do órgão da assistência social. Temos o fundo, o FMAs, que é o Fundo Municipal de Assistência Social, onde foi previsto, orçado, uma despesa de 866 para o ano, e até o quadrimestre foram aplicados 358 mil. O fundo do idoso foi previsto 67, ainda não teve uma despesa executada. O fundo da criança e adolescente foi previsto gastar no ano 226, já foram aplicados 104 mil. E o órgão gestor, onde é a centralização, foram previstos na unidade 1.700.000, já foram pagos R$ 654 mil. Então, o total de despesa previsto na Secretaria de Assistência Social é de R$ 2.861.000 e já foram executados até o quadrimestre R$ 1.117.000. Então, vejam que do valor repassado pelos órgãos, é bem aquém do que está sendo aplicado, que a maioria desses recursos são recursos próprios do município. Então, um resuminho da assistência social. Pessoal, alguma dúvida por hora? Tranquilo? Então, vamos na sequência. Para fechar, os dados da Previprata, nosso Fundo Municipal de Previdência Social. Então, apresentamos todos os dados do Executivo, falamos sobre a questão de arrecadação, previsão, receita, despesa, sobre os dados constitucionais de despesa com pessoal, saúde e educação, e agora sobre a Previdência. No ano de 2023, foi previsto no orçamento para a Previprata, que é um fundo, né, separado do município, de
total de 13.670.000. Arrecadação total. Onde temos as receitas correntes, 13.670.000, e logo embaixo a aplicação de despesas, que fecha o mesmo valor, que é o equilíbrio. Foram previstos aplicar despesas correntes de 4.135.000 e despesas de capital, 25.000. E a reserva de contingência, 9,5 milhões. Então, aqui é o valor que sobra, que fica dentro do fundo para pagar futuramente os nossos aposentados. Então, aqui é a previsão de receita e da despesa. Empenhado até o quadrimestre, foi executado na Previdência uma receita de 4.293.000 e uma despesa de 1.293.000 reais. Subdividida em corrente, que é para a manutenção, né, da Previdência, e despesa de capital, que são investimentos. R$ 897 reais para despesa de capital e despesas correntes para manutenção, 1.235.000. Então, no resultado da execução orçamentária, a gente compara o que foi arrecadado com o que foi empenhado de despesa. Temos a receita de 4.200.000, uma despesa de 1.200.000, temos um superávit de 3 milhões. Então, isso aqui é um resuminho da execução dentro da Previprat, que é o nosso fundo de previdência, para nós futuros aposentados, aí, o pessoal que está indo para o fundo. Um resumo igual a gente apresentou no Poder Executivo, agora no Fundo de Previdência. A receita prevista e arrecadada até o quadrimestre, e a despesa prevista e arrecadada. Então, por ano, no quadro em azul, e em destaque em vermelho, o executado até o quadrimestre. E aqui, ao finalzinho, o comparativo. Nós temos uma receita arrecadada bem maior do que a despesa, onde colabora com o valor de superávit de arrecadação no Fundo de Previdência. Posteriormente, a gente traz aqui um resumo dentro dos dados da arrecadação, por linha, né? E depois da despesa, dentro do Fundo de Previdência. É a mesma categoria econômica. Nós temos aqui as receitas correntes, que são principalmente de contribuição, os aportes do município, onde temos o orçado e o arrecadado. Então, foi previsto ter uma receita de 3.600.000, foi arrecadado 4.293. E aqui por linha, né, por categoria econômica, por tipo de receita, que colabora com o resumo do primeiro quadro de 4.293. Só o pessoal entender que a gente traz um resumo e depois as categorias para ficar mais fácil a compreensão dos dados. Então, a receita ok, e a despesa do fundo, a despesa prevista com a executada. Então, aqui nós temos a despesa corrente, que totalizou 1.235, outras despesas correntes 61.000, despesa de capital 897, que fecha um valor executado até o quadrimestre de 1.236. Fecha colaborando com o primeiro slide da despesa executada no Fundo de Previdência. Então, o Fundo de Previdência, no quadrimestre, está tendo um resultado positivo de 3 milhões de superávit, que é um encontro entre receita e despesa. Sobre o fundo, alguma pergunta? Não? Então, damos sequência. Basicamente, aqui nós terminamos os dados do quadrimestre, né? Eu tentei ser mais objetivo e menos técnico possível. Esses dados aqui depois vão estar, já estão divulgados dentro do portal de transparência, dentro dos meios legais de divulgação. E se alguém tiver alguma dúvida, pode procurar o setor contábil, a gente vai sanar se tiver. Então, aqui, dados quadrimestrais, de janeiro a abril, primeiro quadrimestre de 2023. Um resumo da execução orçamentária, aplicando os índices constitucionais de educação e saúde, sobre a questão do endividamento público, despesa de pessoal. E, por último, destaco que o município está tendo um equilíbrio financeiro orçamentário e está cumprindo os índices constitucionais, tanto de saúde como de despesa de pessoal. Pessoal, sobre os dados quadrimestrais, deixo aberto, se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. Tranquilo? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a LOA 2024, que a gente está começando a fazer a previsão. Então, só vou trocar o slide aqui, daí eu já comento com vocês um pouquinho.
a manutenção do legislativo. Então, aqui, a gente destina um orçamento, esse 2023 está 2.700, e o legislativo faz a aplicação para manutenção. O governo municipal, nós destinamos para a manutenção do gabinete, que é uma atividade, despesas contínuas. Na administração, já tem mais divisões. Na administração, nós temos a unidade 1, que é a administração, departamento de administração, onde temos divisão dentro desse departamento das atividades ou projetos. Só para deixar claro, projeto é algo de investimento e atividade é manutenção. Questões técnicas contábeis que a gente tem que fazer e seguir esse parâmetro para fazer o orçamento e depois a execução no exercício. Então, está sendo previsto para a administração um investimento de veículo, né, imobilizado, a manutenção da Secretaria de Administração como atividade. Outra atividade dentro do Departamento de Administração é a manutenção dos ativos e inativos. Também, dentro da administração, nós temos o consórcio Procaxias, que é uma parceria entre o município e o Procaxias, previsto para 2023, e também a Brigada Comunitária, que é o Corpo de Bombeiros, que nós já temos e já vamos dar andamento no ano seguinte. Então, a administração ela é dividida dentro da unidade e temos as atividades e projetos dentro dela. Então, veja que, por exemplo, dentro da administração, se eu tenho um orçamento previsto de 7 milhões, a gente distribui de acordo com a demanda em cada atividade. Só para vocês entenderem uma lógica de construção. Então, essa aqui é a previsão inicial. Na Secretaria de Cultura, Educação e Esporte, nós temos 3 unidades. O Departamento de Ensino, onde nós temos projetos para o exercício de 2024, aquisição de veículos para a Secretaria, melhoramento da frota, reforma de escolas, né, creches, CMEs. Temos a manutenção do Departamento de Ensino, a manutenção do transporte escolar, manutenção da merenda escolar, o transporte de ensino superior, os alunos que vão para a faculdade, a questão de uma atividade para manutenção do EJA, né, que é Educação para Jovens e Adultos, Educação Especial, e, por último, uma atividade que é um consórcio firmado entre a Educação e a CIEDEPAR. Então, em resumo, a Secretaria de Educação, no Departamento de Ensino, nós temos essas atividades e esses projetos previstos para o ano de 2024. Então, a gente tem uma base para começar a construir o orçamento. Dentro do Departamento de Cultura, nós temos somente a manutenção do departamento. Dentro do Departamento de Esporte, nós temos um projeto que é fazer construção e reformas de quadra de esportes. Então, a Secretaria de Esporte, juntamente com o seu pessoal, tem esse projeto para o ano seguinte. Temos também a manutenção do Departamento de Esporte e foi firmado esse ano um termo de colaboração, onde o município repassa para as escolas, para entidades, recursos através de um termo de colaboração, que é um termo de colaboração para desenvolvimento do esporte, que é a Escolinha de Cascavel e a Associação Atlética Nova Prata. Então, já está previsto para manter para 2024 essa parceria. E, para fechar, dentro do Departamento dentro da Secretaria de Educação, nós temos o Departamento de Ensino Infantil, que a gente divide para ter uma melhor distribuição. Temos dentro do Departamento Infantil a pré-escola e a creche. Então, o ensino infantil é dividido em 2 categorias, pré-escola e creche. Pessoal, aqui é um resumo do que a gente está prevendo para 2024. Então, a gente pega o órgão secretaria e divide em unidades. A educação divide entre ensino, cultura, esporte e ensino infantil. Dessa forma, uma ramificação melhor, melhor distribuição e melhor aplicação dos recursos. Tranquilo até aqui? Estão conseguindo compreender? É um pouco técnico, mas é técnico. Isso aqui não tem o que fazer, não tem como fugir. Sobre a educação, ok. Sobre as demais órgãos, eu vou tentar ser mais objetivo. Então, eu vou tentar passar um pouquinho mais rápido. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão. A Secretaria de Finanças ela é dividida entre o Departamento de Receita e o Departamento de Controle Interno. Então, a Receita é o Departamento de Tributação e o controle interno é entre a Contabilidade e a Tesouraria, Secretaria de Finanças. Só tem manutenção para essa atividade. A Secretaria de Saúde, nós temos aqui, dentro da Secretaria de Saúde, a unidade do Departamento de Saúde com as atividades e projetos a serem desenvolvidas dentro da Secretaria. Exemplo, nós temos aqui um projeto que é investimento, aquisição de veículos para a Secretaria de Saúde, isso é necessário, né? É notório que a frota tem que ser renovada, então a gente sempre mantém essa rúbrica. As reformas das unidades de saúde, que isso aí é notório também que tem que ser feita e mantida. A manutenção da Secretaria de Saúde, que aqui entra a atenção básica, despesas normais.
Daí é dividido também a atividade média e alta complexidade e a atividade de vigilância em saúde. Então, só para o pessoal entender, a Secretaria de Saúde ela é dividida entre essas unidades justamente para ter uma melhor distribuição. Média e alta complexidade, vigilância em saúde e atenção básica. São despesas conforme a categoria destinada na Secretaria de Saúde. Também, nós temos dentro da Secretaria de Saúde, dois consórcios, duas parcerias com algumas entidades. A Ciruspar, que é o consórcio intermunicipal de rede de urgência do Sudeste do Paraná, onde a saúde tem essa parceria com eles, onde que faz prestação de serviços lá em Francisco Beltrão e demais regiões. E também a ARSS, que é a Associação Regional de Saúde. Então, para 2024, dentro da base inicial, nós temos a construção do órgão 6, dividido entre esses projetos e atividades. Manutenção e investimentos. Só para o pessoal entender, como eu já falei na Secretaria de Educação, se nós temos previsto na Secretaria de Saúde um orçamento de 10 milhões, a gente dilui dentro de cada atividade e cada projeto, conforme a necessidade. Tranquilo? Dando sequência, nós temos o órgão 7, que é a Secretaria de Assistência Social, dividido em categorias, ou unidades, que é o Fundo Municipal de Assistência, o Fundo do Idoso, o Fundo da Criança e Adolescente e o órgão gestor. Como, se vocês lembram, como eu apresentei na execução orçamentária dentro do quadrimestre, fecha essas quatro unidades também aqui dentro da assistência social. O Fundo Municipal de Assistência Social é o FEMAS, que a gente tem os recursos para manutenção do Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica, né, o SUAS. Nós temos a unidade 2, que é o Fundo do Idoso, que é para fazer apoio ao grupo de idosos. O Fundo Municipal de Criança e Adolescente, onde nós temos aqui a divisão da manutenção do fundo, né, despesas para manutenção do Fundo de Criança e Adolescente. Manutenção da Casa Lar, que o município tem essa parceria com a Casa Lar, que é uma entidade que acolhe menores, adolescentes, e é parceria com 3 municípios, Salto Longo, Nova Prata e Nova Esperança. Nós temos essa parceria e é prevista para 2024 também a Casa Lar. O município repassa um valor para a Casa Lar ser mantida, né? Isso aqui é obrigatório também. E temos, por último, dentro do ECA, né, o Programa de Combate ao Trabalho Infantil. Então, também é dividido dentro da criança e adolescente por atividades, que são despesas para a manutenção. E, por último, o órgão gestor, que é o órgão centralizador das despesas da assistência social. Então, a assistência social é dividida entre 4 unidades. Também, mesma lógica de construção. Se a gente tem um orçamento disponível de 5 milhões para assistência social, a gente destina conforme a necessidade para cada unidade. Quase fechando aqui a divisão dos órgãos, nós temos agora o Departamento de Obras, Urbanismo e Transporte, a Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte, onde a gente divide em transporte, unidade de urbanismo e departamento de obras. É divisão entre 3 unidades. O transporte, nós temos dentro do projeto para 2024, aquisição de equipamentos para o setor rodoviário, então, investimento, melhoria da frota. Um projeto que é investimento, né? A pavimentação e adequação de estradas, aqui as estradas rurais, que entram no transporte. Construção de abrigos, pontes e bueiros, que é um projeto também, um investimento. E a atividade, que é a manutenção da Secretaria de Transporte. Então, dentro do departamento, a subdivisão das ações. Dando sequência, o Departamento do Urbanismo, que são despesas dentro do município, dentro da cidade. A questão de investimento para a iluminação pública, que é a melhoria da rede elétrica, melhoria da infraestrutura de iluminação, e a manutenção do Departamento de Urbanismo. Então, as despesas que são aplicadas no urbanismo são jogadas dentro dessas atividades. E, por último, o Departamento de Obras. Aqui nós temos dentro da obras a unidade de investimento, que é projeto orçamentário para pavimentação e recap de vias urbanas. Note que a gente divide, justamente para ter um melhor controle. Lá no transporte nós temos a pavimentação e adequação de estradas. Aqui entra as estradas rurais, as dos interiores. E aqui no departamento de obra nós temos a pavimentação e recap de vias urbanas, que é no centro da cidade e demais localidades. Também tem a previsão de construção de habitações urbanas, né, que é projeto do executivo, do prefeito, ampliação e melhoria da rede de água, construção de módulos sanitários e construção de poços artesianos. Então, todas essas ações, esses projetos, são investimentos dentro do Departamento de Obras, que engloba a Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte. Na mesma loja de construção, a gente tem um orçamento disponível para essa unidade da Secretaria de Obras
de 10 milhões, a gente faz a diluição de acordo com a demanda de cada secretaria, de cada unidade dentro do exercício. Perguntas? Dando sequência, então. A Secretaria de Agricultura. Nós temos divisão aqui somente da manutenção do Departamento de Agricultura, onde nós temos o projeto de investimento, aquisição de veículos para a Secretaria, renovação de frotas, a gente sempre mantém. A Política Municipal de Resíduos Sólidos, que aqui a gente destina a coleta de lixo, né, que é uma ação de despesa de saneamento. O projeto, uma atividade de manutenção da Secretaria, que é despesas contínuas, manutenção, e a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, que são uma rúbrica específica para destinar os convênios que o prefeito firma junto ao MAP e demais unidades para aquisição de máquinas e equipamentos, para as associações, entre outras. Então, na agricultura, nós temos o departamento, as atividades, que são manutenção e investimentos, e o projeto. Para fechar, a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, onde a gente tem o Departamento de Indústria e Comércio centralizado e as atividades e projetos dentro dela. Para 2024, nós temos aqui a rúbrica prevista de máquinas e equipamentos industriais, a gente sempre mantém essa rúbrica, é uma demanda, né, da sociedade. A construção de barracões industriais, a manutenção da indústria e comércio, manutenção de despesas normais, corriqueiras, e dentro da Secretaria de Indústria e Comércio nós temos o programa Menor Aprendiz, que nós temos a contratação de menores, que é uma forma de incentivar os adolescentes a adentrar no mercado de trabalho. Então, hoje nós temos, salvo engano, uns 12 adolescentes contratados com esse programa Menor Aprendiz. Os encargos gerais, que é o órgão 88, aqui a gente aplica a dívida consolidada, né? Então, temos os encargos gerais divididos entre as operações especiais, que entra sentenças judiciais de anos anteriores, amortização de PASEP, juros da dívida de PASEP, sentenças judiciais do ano, por isso a gente faz a divisão de anos anteriores e do ano, e a principal da dívida contratada e os juros da dívida por contrato. Então, a gente tem que contabilizar o principal e os juros. Por isso que aqui nós temos aqui a amortização, que é o valor principal, e os juros, que são os encargos. Então, tudo segregado para um melhor controle e fiscalização. Então, aqui no órgão 88, a gente destina todas as despesas com a dívida consolidada. Então, aquele montante lá, que eu apresentei para vocês de 7 milhões de dívida consolidada, quando é feito o pagamento, a gente tem que fazer o empenho conforme a sua categoria. Amortizou o principal, lança na categoria que compete. É juros, lança na categoria que compete. Então, aqui é destinado toda a dívida do município durante o exercício. Só um adendo aqui, a gente só não colocou o precatório, mas para 2024 vai ter precatórios. Então, a gente vai ter que só incluir mais uma operação especial dentro dos encargos do município. E, por fim, a reserva de contingência, que foi mandado para a Câmara, dentro do projeto da LDO, 0,5%. Então, se nós tivermos um orçamento previsto de 60 milhões, 0,5% desses 60 milhões vai ser destinado para a reserva de contingência, que é aquilo que eu falei. Essa reserva de contingência é um percentual da despesa e da receita que fica como uma reserva para uma eventual emergência. Só é utilizado em casos específicos. É uma forma de precaução. E, diante disso, a gente tem toda a construção prevista da LOA para 2024. Então, pessoal, é um trabalho um pouquinho árduo, é um pouco técnico, e toda essa construção do orçamento, dentro dele, a gente tem distribuição por elementos, onde tem despesas correntes, despesas de capital, entra vencimentos, entra contribuição, entra material de expediente, entra tudo. Em cada órgão, em cada unidade. Então, para 2024, nós temos essa base inicial para a construção da LOA. Claro que isso aqui é a base inicial. E pode ter, de acordo com a necessidade e com as intenções da gestão atual do prefeito, novas inclusões de ações e projetos. Por hora, é isso que está previsto. Eu quero mostrar para vocês, já foi comentado, já foi divulgado, né, o pessoal de marketing da prefeitura está fazendo a divulgação, foi divulgado já para a LDO e agora eu volto a frisar para a LOA. Esse ano a gente construiu esse mecanismo de Opinion NPI. O que seria isso? É um mecanismo bem simples. É um questionário que foi elaborado e está sendo disponibilizado para qualquer pessoa participar. Você vai entrar na página da Prefeitura do município, no portal de transparência, vai clicar nesse link OpiniPNI, onde você vai ter a abertura de um questionário e você vai poder opinar. O que você, como pessoa, vê que o município pode ter de melhor
ou onde ele pode destinar o recurso. É um mecanismo que a gente adotou para a construção da LDO, a gente está mantendo para a LOA. É um questionário que a gente está aberto e a gente vai, posteriormente, pegar as respostas, as opiniões, sentar com o executivo, ver a melhor condição de aplicação e a necessidade real da população para daí fazer a inserção no orçamento. Então, é uma forma da população participar mais ativamente na elaboração do orçamento, que é o orçamento participativo, propriamente dito. Quanto mais participação, melhor para a execução do orçamento e elaboração do mesmo. Então, esse OpiniPini está na primeira página, aqui eu coloquei o link, mas a população em geral pode acessar lá no portal de transparência, tem essa imagem, clica nessa imagem, já vai direto para o link, que é esse questionário que eu vou só apresentar os tópicos principais. O OpiniPini vai aparecer esse primeiro quadro, onde tem um descritivo, né, onde a população pode participar para a elaboração da LDO e da LOA. Volto a enfatizar que agora a nossa meta é a LOA, a elaboração da LOA. Então, conforme você vai clicar, vai aparecer um tema de atualização que você vai optar, o território da cidade que você reside ou que vê a necessidade, e uma sugestão, que é uma pergunta em aberto. Então, a gente construiu esse questionário conforme o nosso orçamento. Conforme eu apresentei para vocês ali o orçamento previsto, órgãos, unidades, projetos, a gente construiu ele. Uma melhor forma de aplicação. É simples e objetivo, mas ele traz resultados. Aqui o tema. Então, se a população tem interesse de opinar no tema de agricultura, aqui ele só vai poder selecionar um tema, né? Mas ele pode responder esse questionário quantas vezes quiser. Então, aqui temos os temas de acordo com os departamentos de construção do nosso orçamento. Agricultura, assistência social, cultura, defesa civil, desenvolvimento econômico, educação, desporto, lazer, o Fundo Municipal do Idoso, habitação, indústria e comércio, o meio ambiente, obras públicas, né? Políticas sobre drogas, que é uma política lá da assistência social, né? Proteção à mulher, proteção à criança e adolescente, saúde, segurança, turismo, urbanismo e outros. Então, a gente tentou sintetizar as principais áreas dentro do orçamento. E a pessoa vai querer opinar, clica numa área, depois esse vai vir enviado para o município, a gente vai ter os dados coletados no questionário. Então, eu vejo que há uma necessidade melhor de destinar recursos para a agricultura. Clica na agricultura, vai depois lá para o questionário, a gente vai ter o totalizador de opiniões. Posteriormente, selecionou um tema, vai abrir essa área aqui. Localidade ou bairro que você reside, onde você pode ver que tem necessidade, você vai colocar, a gente vai filtrar depois esses dados, e a sugestão. A sugestão que você, munícipe, tem para com o orçamento. E depois desses resultados, a gente vai ter a computação e a gente filtra, senta com o executivo, analisa as opiniões e, em conjunto, a gente joga esses dados em ações ou projetos dentro do orçamento. Há um exemplo. Vamos supor que na cultura, o município colocou lá, incentivo à cultura, criação de uma biblioteca. Ele colocou uma sugestão, criação de uma biblioteca pública. A gente lá no orçamento, se há uma necessidade da população, aqui no orçamento, na Secretaria de Cultura, a gente vai criar, na educação, só voltar um pouquinho. Um minutinho, aqui. Dentro da cultura, a gente pode criar um projeto, criação de biblioteca pública. A gente cria. Isso de acordo com a necessidade e também com as intenções do Executivo Municipal. Então, só para o pessoal entender que esses projetos e ações a gente construiu conforme a demanda para o ano seguinte. Mas se a população tiver dentro desse questionário algumas ações, alguns projetos que a mesma vê necessidade, a gente, equipe técnica contábil, vai sentar junto com o Executivo e analisar as propostas. Então, é uma forma ativa da população contribuir para a elaboração do orçamento. Esse que já está divulgado já faz alguns dias nas redes sociais, já temos bastante respostas, então tem algumas bem legais, bem construtivas, e a gente vai analisar até quando for construir o orçamento para o ano seguinte. Então, só para deixar claro, nesse primeiro momento a gente quis mostrar a base inicial para a construção da LOA de 2024 e o mecanismo que vocês, munícipes, a população, nós, servidores, podemos contribuir para a elaboração da LOA, mais ativamente. Isso é o orçamento participativo. E seria isso. Eu encerro a apresentação dos dados quadrimestrais e da base da LOA para 2024. Abro para alguma pergunta, algum questionamento? O pessoal está tímido hoje, ninguém quer perguntar. Ô, Milos, pode falar.
Especificamente, não, mas pode ser uma ação que o senhor pode até indicar, a gente pode analisar em conjunto com a gestão. Uhum. É uma ação que pode ser analisada e construída dentro do orçamento. Não está previsto para 2024, mas isso em conjunto com o executivo, se tiverem ponderações e a necessidade, ele pode estar criando. É dessa forma que o orçamento, a população vê a necessidade, indica, a gente vê a questão legal e vê também a questão da demanda. Daí é incluído dentro do orçamento. Mais alguma? Tranquilo? Então, pessoal, obrigado aí pela participação de quem está presente, por quem também acompanha a gente pelas redes sociais. Tentei ser menos técnico, mas desculpa se fui um pouco técnico. A parte dos dados da audiência quadrimestral é obrigatória para a LRF, a gente apresentou agora do primeiro quadrimestre, e da audiência pública, que é para a construção da LOA para o ano seguinte. Então, eu encerro aqui. Se tiver alguma pergunta, depois o pessoal pode entrar em contato, junto ao setor contábil, a gente vai tentar sanar. E se mesmo assim tiver qualquer dúvida, todos esses dados apresentados estão no portal da transparência, estão nos diários oficiais publicados nos meios legais, que isso aqui é obrigatório. Certo, pessoal? Obrigado e até mais. Obrigado, Diego, pela excelente explicação. Os vereadores querem fazer uso da palavra, mais alguém? Então, dando sequência, nesse momento convidamos ao prefeito municipal Sérgio Fausti para fazer o uso da palavra. Bem rapidinho, né, pessoal? Já estão cansadinhos, louco para ir voltar para o trabalho. Assim, então, em nome da administração, queremos agradecer ao presidente da Câmara, Sérgio Vitali, e todos os demais vereadores. Aqui está o doutor Gilmar, enfim, os demais que aqui estão, por ceder esse espaço para que a gente pudesse então, fazer essa audiência pública. Cumprimentar todos os demais servidores, secretários aqui presentes, nossa diretora da APAI aqui, a Olivete, obrigado pela presença. Assim, dizer que maravilha estar passando pelo mandato de prefeito e poder contar com pessoas profissionais como nós temos na administração pública, e aqui em especial o Diego e a Cleone. Uma equipe maravilhosa do setor contábil, que é onde que tudo que nós fizemos de despesa vai para eles. Eles é que fazem tudo isso, né? Passa por eles, pelo financeiro, pagamento e a parte contábil. Faz o resumo de tudo isso. E é eles que nos orientam a questão dos gastos, receitas, como que está o comportamento da parte orçamentária do município. Então, parabéns, Cleone, parabéns, Diego, pela a audiência de hoje. Vocês conseguiram transmitir com muita tranquilidade e bem esclarecido. É claro, você que está nos acompanhando através das redes sociais e quem está aqui, existem algumas coisas muito técnicas mesmo, né? Mas vocês conseguiram transmitir com muita transparência e qualidade. Em nome nosso, então, nossos parabéns, muito obrigado. Dizer, gente, que nós estamos trabalhando. A nossa arrecadação teve uma pequena queda nesses últimos meses, né? A gente vai estar, então, fazendo todo um remanejamento e adequação dos nossos serviços, trabalhos e gastos públicos, mas dizer que nós temos essa responsabilidade de fazer a gestão do recurso público e com qualidade, né? E, para isso, nós contamos com toda essa equipe de profissionais, de servidores públicos que nós temos no município. São tantas coisas boas, vocês puderam ver aqui a oportunidade que foi dada pela administração, Opina NPI, né? Onde as pessoas, através do site do município, podem entrar lá, responder os questionários e participar de forma, orçamento participativo da LOA. Foi feito da mesma forma com a LDO e agora com a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Vocês podem participar, dando as reivindicações, sugestões de vocês para que a gente possa gastar os recursos, dinheiro público, da melhor forma possível que possa
atender a nossas comunidades. São novidades, como tantas outras novidades que a gente tem, que não queremos nos alongar aqui, mas dizer da nossa alegria de poder estar diante da administração pública e poder fazer tantas coisas importantes e tantas coisas que mudam a vida das pessoas, como na educação, na saúde e outros setores que nós fizemos nesse governo. Temos grandes parcerias, queremos manter, junto com a Câmara Municipal de Vereadores, que é um órgão independente, mas tem que ter a harmonia, a parceria, para que os projetos e as coisas andem no nosso município. Vocês vejam que nós, mesmo com o orçamento reduzido a 15%, né, que tendo que muitos projetos de lei solicitar recursos para a Câmara, coisas que não aconteciam em outras épocas, né, eu fui vereador por 8 anos, sempre 50%, nós estamos conseguindo fazer as coisas, talvez um pouco mais demorado, porque depende de toda essa burocracia, mas estamos fazendo as coisas. A Câmara está fazendo a parte dela, queremos manter essa harmonia com os vereadores, e que se mantenha sempre o respeito entre os poderes, da mesma forma do Executivo para com o Legislativo e com o Legislativo para com o Executivo. Queremos, presidente, estar sempre às ordens, à disposição de todos os vereadores para esclarecimentos assim que for necessários. E nos colocar à disposição da comunidade também para que, se que tiver dúvidas, procurem ou o secretário ou o prefeito, que a gente vai estar atendendo dentro das nossas condições. Quero agradecer, essa semana na semana passada já nomeamos o doutor Adroaldo, que vai ser nosso novo assessor, que vai estar acompanhando toda a parte administrativa do nosso município, e vai estar nos ajudando a nós definirmos as políticas públicas e as políticas de relacionamento com a comunidade, assim como todas as demais entidades do município. Um abraço, muito obrigado pelo espaço, obrigado Cleone, obrigado Diego, a Rádio Jovem Prata que está aqui, o Edson, né? Muito obrigado pela presença de todos e que tenhamos um bom dia nessa sexta-feira, dia 25 de maio. 26, isso aí. Pessoal, só lembrando a todos que estão aqui presentes, que não assinaram então, por gentileza, né, antes da gente finalizar, então, assinatura que vai contribuir muito. Convidamos o presidente da Câmara de Vereadores, então, para fazer o fechamento e encerrar também as atividades da audiência pública. Obrigado, Edson. Obrigado a todos. Obrigado, Diego, Cleone, pelas explicações aí, pela essa primeira audiência pública do quadrimestre. Então, declaro encerrada a audiência pública, a primeira audiência pública do quadrimestre de 2023.